Fala pessoal, pós-jogo de hoje, Palmeiras 2, Sport 2 no Allianz Parque. Mais uma vez a gente fala sobre um empate com gosto de derrota. Não é a primeira vez que o time do Palmeiras perde pontos preciosos quando tinha tudo para sair vitorioso. E não coincidentemente, cara, por que todo empate nosso tem esse gosto de derrota? Porque sabemos do favoritismo do Palmeiras. Quando a gente olha o time escalado, quando a gente olha a diferença dos elencos. Só que por que em campo o Palmeiras não consegue fazer valer desse favoritismo? Então, o jogo hoje é muito peculiar, onde a gente conseguiu ver linhas bem definidas, linhas claras dentro do jogo. Eu, pelo menos, boa parte do jogo consegui escalar o Palmeiras num 4-1-4-1. E aí vai minha primeira crítica, agora não à equipe, mas ao clube do Palmeiras. Eu fico admirado, indignado, como toda a escalação que a gente vê no campinho oficial do clube, não estou falando do campinho da Globo, toda a escalação do Palmeiras é uma tática e no campo é outra. Poxa, será que o cara que trabalha lá dentro, não sei se é do marketing, se é da assessoria de imprensa, ele não vê o treinamento do time? Porque até eu mesmo, quando eu vi a escalação, eu imaginei um 4-4-2 losango. Só que o que a gente viu dentro de campo, na sua grande maioria, foi um 4-1-4-1, com o Ramires como volante único. E eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da escalação, o que eu faria diferente, o que eu vejo como ponto positivo e como ponto negativo. Mas o primeiro recado é esse. O pessoal do Palmeiras, vocês não conversam com o treinador, vocês não assistem treino. É um descaso que só prejudica o próprio Palmeiras. Depois a gente vem cobrar uma função que o jogador não entrega. E aí, vocês querem ajudar ou vocês querem derrubar o Luxemburgo? Se você quer ajudar, coloca lá, velho. Coloca o time como certinho. É legal saber. Eu acho que o torcedor tem o direito de saber como o time vai jogar, cara, quando sai a escalação. Então vamos falar um pouco sobre essa escalação. O Palmeiras entrou hoje com um 4-1-4-1, ao contrário do que parecia no campinho do Palmeiras, do 4-4-2. Então nesse 4-4-1, o Palmeiras teve o Everton, Mike, Luan, Vitor Hugo e Matias Vinha, Ramires como volante único. Nossos meias, aberto da direita para a esquerda, tivemos Gabriel Menino, Luan, Zé Rafael, Wesley e na frente o William. Falar um pouco então sobre isso. O que eu achei? Para variar, pessoal, a gente sabe que o Palmeiras optou por poupar alguns jogadores, com razão. A gente via com uma sequência de jogos muito forte em cima de determinadas peças e eu sou a favor sim de poupar, haja vista que nenhum desses atletas estão com a forma física plena. A gente voltou agora de um período de isolamento social, então é normal ter toda essa cautela, tem um departamento dedicado a isso, né? Se o departamento médico, o departamento fisiológico é bom ou não, eu não posso falar porque eu não sou formado nessa área, pessoal. E aí o que eu posso falar das peças escolhidas? Cara, você quer justificar o injustificável? Coloca lá que foi por questão física. Mas quando a gente sabe que não é por questão física, não tem como defender algumas escolhas. Bom, então vamos lá, o que eu acho. Primeira linha de 4 ali do defensivo, ok. Né? Justificável, porque foram escolhas pela questão física, tá ótimo. Agora, Ramires. O que eu acho do Ramires? Não vive um bom momento, não acho que é um ex-jogador em atividade, eu acredito sim. Eu estou vendo uma melhora no futebol dele, porém, ele não pode jogar como volante único. Ele não pode ser um primeiro volante, tampouco um primeiro volante sem segundo volante. O 4-1-4-1, você obriga com que esses dois meias voltem para ajudar o volante. Mas na grande maioria do tempo, ele, inclusive na saída de bola, ele é volante único. A gente via na saída de bola um 4-1-4-1 muito bem definido e ele com muita dificuldade para fazer a saída de bola. Então, um grande erro do Luxemburgo, erro assim, escandaloso. Não pode entrar com ele como volante único. E aí tudo bem, eu entendo ter escolhido o Zé Rafael como meia, porque ele pode voltar a ser um segundo volante. Mas também não é uma dupla de volante confiável, Zé Rafael e Ramires, nenhum dos dois é 100% efetivo, nenhum dos dois é 100% confiável para fazer essa linha de dois volantes. Para mim, volante, você pode até usar eventualmente um Ramires ou um Bruno Henrique, mas desde que tenha o Patrick de Paula junto, cara, que é um jogador com vigor físico, né? Então vamos falar agora, 4-1-4-1, primeira linha ok, esse único volante não iria com ele. Agora a linha de meio campistas, tivemos Gabriel Menino, Lucas Lima, Zé Rafael e Wesley. Muitas improvisações, pessoal, mas assim, é até difícil falar porque tem muita improvisação.
Gabriel Menino, jogando como ponta, não entrega o melhor futebol dele. Você está queimando o garoto. O Gabriel Menino, ele é útil como segundo volante. Ele é útil até naquela formação que o Luxemburgo usou no Paulista, com Ramírez, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Ele tem que jogar mais recuado, porque ele tem que vir como elemento de surpresa. Para o elemento de surpresa funcionar, temos que ter pontas. O Palmeiras não está jogando com pontas, está jogando com meia aberto. Então, esses meias, eles ficam muito sacrificados. Não era o caso do Gabriel Menino, como jogando aberto. Né? Muita gente se confunde, acha que ele está jogando como ponta. Não é ponta, é um meia aberto. Mas ele não rende. Ele não rende porque ele não tem profundidade. Então, escolha equivocada. Eu até acho que pode sair boas jogadas, de fato saíram num toque de bola entre Lucas Lima e Gabriel Menino. Mas esse jogador de beirada, ele pode ser até um ponta. Pode ser até um ponta, mas tem que ser um jogador agudo e que queira essa profundidade. Para ter essa variação, hora 4-3-3, hora 4-1-4-1. Né? Então, assim, não era a peça certa. Não era a peça certa. E isso cria um time desbalanceado. Se você coloca um garoto como Wesley do outro lado, eu vou chegar lá. Então, Gabriel Menino, Lucas Lima, ok. Lucas Lima rendeu muito jogando como um meia aberto. Só que quando ele joga nessa posição, como meia, mais ali ao lado direito, e não como meia centralizado, ele precisa de que esse ponta vá triangular ali com ele. E aí não faz sentido quando você coloca o Gabriel Menino como ponta. Então, assim, é legal porque ele tem menos marcação, a partir do momento que ele não é centralizado, ele tem menos gente pressionando. Só que só vai fazer sentido se você coloca um ponta ali, um meia aberto para triangular com ele. Não é o caso do Gabriel Menino, não enxergo ele nessa função. Então, mas não é um improviso, eu acho que ele pode jogar assim nessa posição. Agora, vamos falar, Zé Rafael. Cara, o Zé Rafael, para mim, é um atleta que está nitidamente fora da forma física. Nitidamente. Está muito acima do peso, sem ritmo. É um jogador que, assim, não é mau jogador, só que ele, nessa condição dele, ele pouco agrega na hora de criar e pouco agrega na hora de marcar. A gente vê, ele já poderia ter sido expulso num lance de marcação ali, que ele era o último homem, e poderia. E eu vou ser sincero, se eu fosse o juiz, eu expulsaria, porque eu sei que ele não alcançaria. O cara com o físico daquele não alcançaria o jogador do esporte. Então a minha opinião sobre esse lance é sim, eu expulsaria o Zé Rafael. Mas foi bem, fez um golaço, amenizou, eu estava até criticando ele nos meus grupos de WhatsApp, porque ele não vinha jogando bem, ele teve o gol e só. Não agregou, a gente não viu assistência do Zé Rafael, não vimos ele apoiando com um perigo, vinha funcionando porque tinha duas meias. No momento em que a marcação vai em cima do Lucas Lima, quando o Zé Rafael recebe a bola com espaço, ele até consegue criar alguma coisa, mas ele não é um jogador inventivo, um meia armador. Então ele ali faltou, cara, faltou. Para mim tirando o gol, ele tira nota baixa. Para mim eu dou nota baixa nele nesse jogo. Com o gol, passou 6,5, 6. Entendeu? E uma expulsão ali injusta. Não acho que o lance dele que deixou o braço era para amarelo, mas foi a lei da compensação. O Palmeiras vinha com a menos e o juiz claramente iria compensar. E aí você não pode dar motivo. Só que com o jogador acima do peso, ele deixou o braço. Eu já falo, eu abomino o jogador que usa o braço, cara. Eu lembro do Jorge Henrique, lembro do Fernandinho, que era do São Paulo. Jogava só assim, ó. Não toca em mim, não toca. Pelo amor de Deus, cara. Futebol. Fute é pé, não é braço. Entendeu? Então, assim, já tá errado. Mas acho que foi uma expulsão injusta. Mas ele poderia ter sido expulso antes. Então, elas por elas, né? Infelizmente, cara. Acho que foi um erro da arbitragem, mas muito abaixo do Zé Rafael. Partida muito abaixo. Não sei porque o Luxemburgo escalou ele ali, cara. Né? Eu colocaria ele como segundo volante no caso de usar um Patrick de Paula. Né? Ou o caso do Ramírez já estivesse com uma forma física mais plena. Então, assim, muita lambança. Fala do Wesley agora. O Wesley como meia aberto, de fato. Quase como um ponta e encostando às vezes para fazer um segundo atacante. E eu acho que você coloca ele numa posição também que não era ideal para ele. O Wesley eu gosto dele como ponta, porque ele tem um mano a mano. A partir do momento que você recua ele um pouco, né, você coloca ele entre a segunda e terceiro terço, você chama mais marcação nele, porque ele fica ali entre volante, zagueiro e lateral. Então, perde o mano a mano. Ele fez uma partida ok, não comprometeu,
Mas ali e pode encostar com o Zé Rafael, só que o Zé Rafael não tem essa triangulação rápida, ele não é um meia dinâmico, entendeu? E agora que é uma partida que o Scarpa poderia sim ter entrado, agora sim, não para fazer ponta. Então o Luxemburgo vem fazendo um trabalho muito questionável, com escolhas extremamente questionáveis e ilógicas. Era a partida perfeita para entrar um Rafael Veiga ou um Scarpa para fazer essa triangulação com o Wesley. E não o Zé Rafael. O Zé Rafael não fez uma triangulação com o Wesley. Né? Então, assim, não adianta. Eu falo, eu não tenho nada contra número 4-5-1, 4-2-3-1, 4-1-3-2. Desde que você escolha as peças certas para esse esquema funcionar, pessoal. O Palmeiras poderia estar sendo líder com qualquer um desses esquemas. Para mim isso é muito claro, mas as escolhas do técnico são escolhas malucas, muitas das vezes. Né? Comprometeu o futebol do Wesley, né? Então, assim, não vou descer o sarrafo nesses jogadores, cara. Estão sendo mal escalados. Eu falo isso desde o começo do ano, cara. O Luxemburgo não vem ajudando. A gente quer que ele dê a volta por cima, mas ele insiste com algumas burrices, algumas escolhas ilógicas. Agora, finalmente, o William mais à frente ali como atacante. Por questão clínica do Luiz Adriano não estar pronto, não tem o que falar. Ele fez um gol de velocidade, jogou bem, não vai jogar 100% do futebol dele porque ele é um segundo atacante, por natureza. O William é um segundo atacante, assim como o Dagoberto era no 3-5-2 com o Borges, assim como o Kleber Gladiador era no nosso 4-2-2-2 junto com o Alex Mineiro. Ele é essa função do segundo atacante, né? Mas pode quebrar um galho como atacante? Pode. Agora fez um gol muito difícil, perdeu alguns lances mais fáceis, né? Algumas coisas que a gente não consegue entender. Mas assim, era o cara mais pronto que tinha ali para escalar. Né? Tínhamos ali opções no banco, mas garotos como Gabriel Silva, garotos ainda que precisam de mais rodagem. Então, quanto a isso, não questiono. Agora, o que foi o jogo? Eu, num pré-jogo com o nosso amigo Frank, um abraço pro Frank, sigam lá o canal do Frank, eu comentava, essas escolhas não ajudam o time a render coletivamente. Quando tivemos um jogador a mais, aí sim, aparecem os espaços e o Palmeiras joga melhor. Mas o Palmeiras, para jogar melhor coletivamente, ele precisa necessariamente que o time dê espaço. Então ele vai jogar melhor. Em quais momentos o Palmeiras vai jogar melhor? Com um jogador a mais, que foi o caso de hoje, que foi o caso do jogo contra o Corinthians também. E quando o time for muito propositivo. O adversário for muito propositivo e der espaço, porque a gente tem uma defesa sólida e os espaços lá aparecem. Mas com equipes reativas, com equipes fechadas, esse tipo de jogo do Luxemburgo não vai dar certo nunca, enquanto ele insistir nessas peças. Porque o coletivo precisa funcionar. Para o coletivo funcionar, a gente tem que ter um time mais equilibrado. Então, a minha análise é basicamente isso. Ramires, não é para jogar sozinho, cara. Tivemos dificuldade na saída de bola, tomamos sufoco de uma equipe muito inferior. Essa linha de 4 aí, essa segunda linha de 4, do 4-1-4-1, muito desbalanceada. Se você coloca o Wesley de um lado, o Verón do outro, revezando, alternando num 4-1-4-1 e num 4-3-3, beleza. Mas esses meias têm que ter características parecidas. O Lucas Lima ele solta a bola com velocidade, mas o Zé Rafael não. O Zé Rafael ele tem que jogar ali como meia de ligação. Ou como um segundo volante. Ele não é o homem para dar o último passe, ele é o homem do penúltimo passe, ele é o camisa 8. Então, assim, muitas escolhas erradas. Eu, assim, não estou me iludindo. Eu vejo o Palmeiras superior só nessas condições de vantagem numérica ou quando enfrentamos um time que dá espaços. Mas quando o time se fecha, o Palmeiras não tem inventividade, precisa de inventividade. Então, eu não vou. Eu acho que assim, o elenco já provou que a culpa não é elenco, cara. A culpa não é do elenco só, ou a culpa não é exclusivamente do elenco, ou majoritariamente do elenco. Poxa, já tivemos aí. O Rafael Veiga fez gol, deu um baita de um passe aí recentemente. O Lucas Lima faz boas partidas quando tem espaço. Mas ele não pode ser o único meia criativo, porque, volto a dizer, se um volante encosta para marcar ele, acabou a criação. E aí o Luxemburgo tem que entender e fazer isso ser equilibrado. A gente vê valências, mas únicas. Quando a gente vê um ponto positivo, ele é o único. Então vamos dar um exemplo, cara, da falta de equilíbrio. Pontas ou meias abertos. Só que o Palmeiras começou hoje era o Wesley, né, que para mim seria melhor como ponta, mas tinha esse escape. Só que do outro lado você tem o Gabriel Menino, que tem outra característica, que ele não tem essa profundidade.
O que o volante faz? Encosta no Wesley. Acabou o desafogo do Palmeiras. Por quê? Porque o volante tem que ter 2 pontas ali para ele se preocupar. Uma hora se ele desloca em um, se desloca em outro, aí o outro escapa. É assim que surgem as oportunidades. Agora, meias dinâmicos para soltar. Por isso que a transição do Palmeiras é tão lenta. O único meia dinâmico é o Lucas Lima. Do outro é o Zé Rafael. Então você quer interceptar um passe rápido, encosta no Lucas Lima. Acabou. A transição do Palmeiras já fica lenta. O Zé Rafael não tem esse dinamismo. Atacante é a mesma coisa. O único arrematador do Palmeiras, quando joga, é o Luiz Adriano ou o William. Eles não jogam juntos. O que o zagueiro faz? Encosta ali e acaba com o problema. Hoje o gol saiu por quê? Porque eles estavam jogando com linha alta e o William roubou a bola entre o zagueiro e o goleiro. Ninguém encostou nele ali. Então, assim, falta equilíbrio. Eu já falo, não é de hoje. E, assim, inclusive, cara, vocês reparam que tá faltando eu fazer jogos porque, para quem fala de tática, é muito difícil falar de Palmeiras. É um time pouco inventivo. E o Luxemburgo ainda ele não acerta uma escalação com nenhum esquema tático. É impressionante. Ele não acerta no 4-3-3, não acerta no 4-2-3-1, não acerta agora no 4-1-4-1. Ele vai usar todas as possibilidades e não vai acertar o time. Então tem que saber fazer a leitura do jogador. A leitura do jogador. Não adianta, o time do Palmeiras é um time torto. É um time que joga com uma válvula de escape de um lado e um meia que segura a bola de outro. Aí joga com 2 meias, um dinâmico, outro que demora. O Zé Rafael ele segura, cara, ele domina, até ele fazer o giro dele, cara, já tem 2 nele. É muito lento, está muito lento, cara. Está muito lento, não sei de quem é a culpa, se é dele, se é do departamento médico, mas está lento, cara. Se o técnico tá vendo que ele tá lento, e outra coisa, cara, ele tomou o amarelo, o Luxemburgo tinha que ter tirado na hora. Porque é um jogador lento, pessoal, não é que tá com o amarelo tem que ser substituído. Não, se o jogador tem velocidade, consegue cercar sem dar o bote ali, sem perder o tempo, tem um bom físico, tá bom. Mas não era o caso do Zé Rafael, então o Luxemburgo muito mal, muito mal. Para mim até mexeu certo na virada do primeiro para o segundo tempo, quando ele coloca o Veron, porque o Veron ele chegando mais à frente, ele tem mais qualidade, e aí perde aquilo que eu falei de ter desequilibrado. Porque tanto o Veron quanto o William são arrematadores. Então e aí ele acertou, e o Veron também busca a profundidade, só que continua ali com o Zé Rafael, que não faz essa triangulação. O Wesley saiu, entrou o Danilo, boa entrada. Só que olha a falta de critério. O Ramires saiu porque tinha um amarelo e não tem ritmo de jogo para se garantir o jogo inteiro. Só que o Zé Rafael tem. O Zé Rafael também não tem. E ele tomou um amarelo e continuou em campo e foi expulso. Ainda que injusta a expulsão, ele era para ter sido substituído. Então, um erro grave do técnico Vanderlei Luxemburgo. Para mim, hoje o empate passa muito pelas mãos dele. Não consigo ver. O Luan também teve culpa, não posso esquecer. Luan falhou sim no lance do segundo gol. Só que assim, num time que está desequilibrado e que dá chances, cara, eu acho que não dá pra gente apontar só pro zagueiro ou só pro goleiro como responsáveis. Porque se ele teve que dar aquele bote ali, é porque a bola chegou até ele. Então, assim, muitos erros, para mim, o trabalho do Luxemburgo muito questionável. O Palmeiras, quando ganha, é por imposição técnica, por ter um elenco melhor e pela individualidade. Precisamos de um coletivo imediatamente, emergencialmente. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já é inscrito, deixe seu like, por favor, ajuda muito a crescer o canal. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, não esqueça, é muito importante também para você saber quando o vídeo entra no ar. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Avante, palestra!